Essa palestra vai ser uma teologia bíblica do aborto. O que a Bíblia fala sobre esse tema? Nós, como uma igreja e como cristãos, a nossa base de fé e prática ela deve ser a Bíblia. E o que ela fala sobre esse tema? É o que a gente vai se debruçar um pouco esta noite. Bom, para início de conversa, ela fala que Deus cria o homem à sua própria imagem. Alguns versículos que vão falar sobre esse ponto. Gênesis 1, 26 a 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele continua falando o que o homem ia fazer, o que a gente chama de mandato cultural, que é como o homem deveria dominar e cuidar da terra. Um outro texto interessante para ver como que a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é, por exemplo, o texto de Gênesis 9, versículo 6, que diz assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. É interessante esse texto, porque Deus está falando com Noé em uma aliança, que ele diz que é uma aliança que enquanto o arco-íris existir, ela vai continuar permanente. E aqui é interessante que a pena de morte, ela é instaurada porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O valor da vida humana, por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, é tão grande que alguém que tirasse a própria vida de um seu semelhante, por essa passagem, deveria ser morto. Deveria ter a pena de morte. Por quê? Por causa do valor da vida humana, porque ela foi criada à imagem de Deus. Um outro versículo interessante do Novo Testamento que fala sobre o valor da vida humana é quando Jesus ele vai falar sobre as preocupações da vida, e ele vai falar de como Deus cuida, por exemplo, dos pássaros. E aí ele fala: portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O que esses versículos eles nos mostram sobre o valor da vida humana? E por que a vida humana tem valor? Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ontem eu conversei e falei de forma filosófica, tentei argumentar sobre o valor intrínseco da vida humana. O fato de que pessoas são fins em si mesmos. Não devem ser usados como meios para alcançar algo, mas são fins em si mesmos. Tem um valor próprio. E esses textos, eles mostram esse valor próprio porque elas foram criadas à imagem de Deus. É a imagem de Deus em nós que nos traz valor, de acordo com a Bíblia. É a imagem de Deus em nós, o fato de a gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, que nos traz dignidade inata, intrínseca e singular. É uma dignidade, é um valor que não é algo que alguém dá para a gente, mas é algo que a gente tem, porque a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. E isso pertence a todo ser humano, até os seres humanos mais depravados e maus. Eles têm a imagem de Deus ainda, mesmo que da forma mais distorcida e acabada, mas eles ainda têm. E isso que confere valor à vida humana, valor intrínseco, o fato dela ter sido feita à imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso ele tem valor. E é interessante que a própria base, por exemplo, dos direitos inalienáveis, que são aquela ideia de direitos fundamentais que todo ser humano tem, como direito à liberdade, direito à vida, etc. Essa base, a base desses direitos é uma base cristã, porque só faz sentido em você falar em direitos que todo mundo deve ter quando Deus existe, quando Deus dá esses direitos, quando o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. A maioria dos teóricos que teorizaram e falaram sobre essa questão eram pessoas crentes, eram cristãos, pessoas que acreditavam em Deus. Então esse é o primeiro ponto. Deus criou a humanidade, o homem à sua própria imagem, homem e mulher à própria imagem de Deus. E esse é um valor que todo ser humano tem.
Um segundo ponto que eu quero tratar nessa parte é como a Bíblia sempre tratou a criança não nascida, aquela ainda no ventre da mãe, como uma pessoa. Por exemplo, Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Percebam que interessante essa passagem. A Bíblia fala em Gênesis, um dos livros mais antigos de todo o Antigo Testamento, que os filhos lutavam dentro da mãe, que eles já tinham ações dentro da barriga da mãe. E é interessante que a Bíblia chama esses seres de filhos, ainda dentro da barriga da mãe. Da mesma forma, Salmo 71, versículo 6: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Mostrando aqui, o salmista está mostrando a dependência dele de Deus, desde as entranhas. Desde as entranhas, então, aqui ele tem pessoalidade, ele depende do Senhor, ele já é considerado uma vida. Jeremias 1, versículo 5 também é muito interessante. Deus falando para o profeta Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui é interessante porque Deus já tinha escolhido e separado e designado Jeremias como profeta antes mesmo dele nascer. Antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já tinha um plano para a vida de Jeremias. Outros versículos: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. A mesma ideia, o menino será nazireu desde o ventre. Desde o ventre ele já é menino, antes de nascer. Por quê? Porque a Bíblia sempre tratou esse texto em Juízes 13, versículo 5. Porque a Bíblia sempre tratou a criança não nascida como uma pessoa. Um versículo que talvez é um dos mais conhecidos é a passagem do Salmo 139. Aqui eu vou ler os versículos 13 ao 16, porque é uma passagem muito bela e muito interessante de se refletir sobre esse ponto. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Aqui é interessante que essa passagem mostra que a obra dentro da barriga da mãe, a obra no ventre, é uma obra de Deus. O salmista aqui está falando que Deus teceu, que Deus o formou dentro da barriga da mãe. A obra, então, de formar uma pessoa é de Deus. A obra de criar, de tecer uma pessoa é uma obra de Deus. E por isso que o aborto, além de ser um atentado contra uma vida humana, é um atentado contra Deus. É um atentado contra algo que Deus faz, que é tecer a vida, que é criar a vida. É uma obra de Deus. E aqui é interessante, todos os dias dele já estavam escritos, quando nenhum dele havia. O John Piper vai falar, comentando esse salmo, ele vai dizer assim: a vida da criança ainda não nascida é a tecelagem de Deus, e o que ele está tecendo é um ser humano à sua semelhança, diferente de qualquer outra criatura no universo. É tecelagem de Deus, é obra de Deus. Aquele bebê no ventre daquela mãe é obra de Deus. Da mesma forma, Isaías 49, versículo 1: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes, antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome. A mesma ideia, antes do profeta nascer, o Senhor já tinha chamado, o Senhor já tinha um plano para a vida dele, o Senhor já tinha um plano antes mesmo dele nascer. Por quê? Porque a vida, desde a concepção, ela é uma obra de Deus. Não apenas desde a concepção, mas a cada passo, a cada momento.
é uma obra de Deus, é uma obra da tecelagem, do cuidado, da forma de Deus. No Novo Testamento, essa ideia continua muito clara. Qual ideia? A ideia de que a Bíblia trata a criança não nascida como pessoa. Como, por exemplo, Lucas 1, versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. É interessante que Lucas, quando ele vai narrar, ele chama de filho, mas no período que ele está narrando, ele ainda tinha 6 meses. Ele chama de filho, já, uma criança no ventre de Isabel. Da mesma forma, Lucas 1, versículo 41. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui é interessante a gente refletir que João Batista, que é essa criancinha, ele salta no ventre de Isabel quando ela cumprimenta Maria. O ponto dessa passagem é pensar que uma das primeiras pessoas que reconhecem a divindade de Jesus, que reconhecem Jesus como Messias, foi uma criança dentro do ventre. Uma das primeiras pessoas que reconhecem Jesus como o Messias prometido, como Salvador, a ponto de saltar de alegria, é um bebê que ainda não tinha nascido. Uma outra passagem, Romanos 9, versículos 11 a 13. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú, antes que os gêmeos nascessem. Também a ideia de já tratar gêmeos, de já tratar essas crianças não nascidas como pessoas. E aqui, pessoal, é bom eu voltar a dar um passo atrás, só para explicar. Ontem eu falei da perspectiva filosófica e hoje eu estou falando da perspectiva teológica sobre o tema, que são duas formas de ver a realidade como um todo, né? Duas formas de ver a totalidade da realidade. A teologia nos dá uma visão de mundo que vê a realidade como um todo. A Bíblia fala como a gente deve viver, fala como a gente deve viver em cada aspecto da nossa vida. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, como nós devemos pensar isso como cristãos, como nós devemos defender isso como cristãos. Infelizmente, foi algo que costumeiramente já existia. Existem muitos movimentos, minorias naturalmente, que são a favor do aborto entre cristãos, e muitos ainda usando argumentos bíblicos para isso. Existe um grupo famoso nos Estados Unidos que é o Católicas Pró-Escolha, né? Que também entra, para quem veio na palestra de ontem, para quem assistiu, naquele jogo de retórica que eu falei, que eles sabem usar as palavras, católicas pró-escolha, porque o termo escolha parece uma coisa como se você fosse escolher a cor da sua gravata, né? Azul ou vermelho, vou matar ou não o meu filho? Porque esse é o ponto, né? Deveria chamar católicas pró-assassinato ou alguma coisa do tipo. Seria mais fiel ao que elas acreditam. E não só no meio católico, mas infelizmente também no meio protestante. O Deus deste século tem cegado vários entendimentos. E aí uma citação do William Lane Craig sobre esse fato das escrituras sempre falarem sobre a criança não nascida como uma pessoa. Há um número surpreendente de referências bíblicas à vida no ventre. Cerca de 40 vezes, a Escritura se refere à concepção como o começo da nova vida no ventre. Além disso, Deus é apresentado como aquele que cuida de pessoas e as chama, enquanto elas ainda estão no ventre. Da mesma forma, o Marcelo Berti, também teólogo, estudou no Dallas Seminary. Nas Escrituras, a criança não nascida é frequentemente descrita com os mesmos termos que descrevem uma criança já nascida, o que sugere que não existe diferença essencial entre elas.
Um terceiro ponto, o microfone parou de pegar ou tá certinho? Parou, né? Quer que... voltou, certo. Um terceiro ponto agora, a gente já viu 2 pontos sobre o que a Bíblia fala sobre essa questão. Um terceiro ponto é que Deus, como Rei soberano, é autor e criador, tanto da vida quanto da morte. Por exemplo, Salmo 95, versículo 3, porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei, acima de todos os deuses, o maior Deus, o único Deus, o Deus soberano. 1 Samuel 2, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir a ela. Essa passagem é interessante porque mostra como que a vida pertence a Deus. O ato de dar a vida e o ato de tirar a vida é algo do Senhor. Quando alguém tira a vida de uma pessoa inocente, ele está se colocando como Deus e está usurpando o lugar que pertence a Deus, que é o único que tem o direito, por ser criador, de dar a vida e de tirar a vida. Salmos 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos propriedades do Senhor, nós somos coisas que o Senhor criou, nós pertencemos a Deus. Eis que os céus e os céus dos céus, aí Deuteronômio 10, 14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tudo o que há na terra é do Senhor, Ele criou tudo, Ele é o Rei soberano, Ele é o Criador, o doador e o Senhor da vida e da morte. Esse texto de Jó é interessante porque aqui, Jó 1, 21, Jó acaba de saber que ele perdeu seus filhos, que seus filhos morreram, e aí ele começa a adorar o Senhor, e ele diz, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Aqui é interessante que Jó, ele percebe que é a vida de Deus, e se o Senhor deu, Ele pode tomar, e Ele continua sendo soberano e bendito. Bendito seja o nome do Senhor. Outro texto interessante de Jó, e aqui é interessante você entender o contexto da passagem. Na época de Jó, escravos, costumeiramente, eles eram vistos como objetos. Eles eram vistos como objetos, como propriedades. E Jó, ele está argumentando com Deus sobre o fato dele tratar os seus escravos com dignidade. E ele vai falar assim, em Jó 31, versículos 13 a 15. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Aqui é interessante porque Jó reconhece que o valor dos seus escravos, ele não vinha do fato deles terem nascido de uma mãe pobre ou nascido de uma escrava. Não, o valor deles é anterior ao nascimento. Os escravos de Jó, eles tinham o mesmo valor que Jó, e por isso Jó os tratava com dignidade, porque eles foram formados por Deus. É algo antes. Deus formou essas pessoas também. E é nesse sentido que o John Piper vai falar. A questão é anterior ao nascimento. Quando Jó e seus serviçais estavam sendo formados no ventre, o encarregado por esse trabalho era Deus. Através desses versículos, além de perceber que Deus é o Senhor, tanto da vida quanto da morte, a gente percebe aquela famosa frase que as feministas pró-aborto falam, e é interessante falar isso, pessoal, porque historicamente, hoje o aborto, ele é
principalmente levado pela linha progressista, feminista, etc. Só que o feminismo em seu início, ele era contrário ao aborto. É interessante, as feministas raiz, mesmo assim, com o perdão do trocadilho, as feministas raiz, assim, elas eram contrárias ao aborto, porque na época os homens obrigavam as mulheres a abortar quando eles não queriam ter filhos e tal. Então as feministas, no início do movimento feminista, elas eram contrárias, porque ela falou, não, eu quero ter o meu filho, você não pode mandar em mim. Então as feministas no início eram contrárias ao aborto. Esse que é o ponto triste da questão, né? Que hoje em dia elas tratam seus filhos como lixo. Como lixo. Né? Mas a famosa frase feminista, meu corpo, minhas regras, ela é completamente antibíblica. Deus é Senhor sobre tudo. O seu corpo não é seu. As regras não são suas. As regras são do Senhor. O seu corpo é do Senhor. Você não faz o que você quer com ele, porque ele não é propriedade tua. Se você fazer o que você quiser com ele, você vai responder ao Senhor por isso, porque você está usando a propriedade de outra pessoa de uma forma errada, a propriedade de Deus, de uma forma que não foi a forma que ele desejou. Vamos para essa citação do John Piper, falando sobre o Salmo 139 e o texto de Jó 31. Em outras palavras, a destruição de uma vida humana, seja ela embrionária, fetal ou viável, é uma agressão ao trabalho único de formar pessoas, feito por Deus. O aborto é uma agressão a Deus, não só ao homem. Deus faz seu trabalho único no ventre desde o momento da concepção. Este é o testemunho claro do Salmo 139, 13 de Jó 31, 15. Um outro ponto que é interessante da gente saber sobre o que a Bíblia fala sobre a questão do aborto é o fato de que Deus proíbe e abomina a morte do inocente. E o feto, essa criança, por já ser considerado uma criança, como a gente já viu, e por não ter feito nada de bem ou mal, como o texto de Romanos 9, versículos 11 a 13, que eu também já li fala, esse feto é considerado como um inocente, não no sentido que ele não tem o pecado original, que é o pecado herdado de Adão, mas no sentido que ele não cometeu nenhum mal. E Deus odeia a morte do inocente. Êxodo 23, versículo 7: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e justo, porque eu não justificarei o ímpio. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 25: maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá, amém. Provérbios 6, versículos 16 a 19, esse também é um texto bastante conhecido. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Mãos que derramam sangue inocente. E é interessante que a própria Bíblia, a gente nem precisa fazer um raciocínio lógico, mas a própria Bíblia chama as crianças de inocentes, como por exemplo em Salmo 106, versículo 38, e derramaram sangue inocente. De quem que é esse sangue? O sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. De quem? Qual sangue inocente é esse? O sangue de seus filhos e de suas filhas. Outro ponto sobre essa teologia bíblica sobre o aborto, o que a Bíblia fala sobre o aborto e as questões relacionadas ao aborto. Nos mandamentos bíblicos, toda criança tinha o direito à vida, e esse direito nunca era inferior ao direito de liberdade da mãe. Esse ponto é interessante porque ontem a gente provou que aquele embrião, aquele feto, ele é uma pessoa, então ele tem direito à vida.
né? Só que aí muitos podem argumentar: mas ele é uma pessoa em desenvolvimento, e eu lidei com essas questões ontem. Uma pessoa em desenvolvimento, então, por exemplo, o direito à vida dele é menor do que o direito de liberdade da mãe. Ontem eu lidei um pouco com isso, mas essa não é uma ideia bíblica. Essa não é uma ideia bíblica. Diga-se de passagem, para vocês saberem, o direito fundamental é o direito à vida. É o direito principal, porque sem o direito à vida, você não pode exercer nenhum dos outros. Então, o direito à vida é o direito basilar, é o direito mais importante. Então, filosoficamente, o direito à liberdade da mãe não pode ser maior do que o direito à vida do feto, porque o direito à vida é o fundamental. É aquele que, se você tirar, você não pode mais exercer nenhum direito, você não pode mais ter nenhum direito. Mas na Bíblia isso também é claro: o valor da vida humana, da vida de uma criança, nunca era inferior ao direito de liberdade da mãe. Por exemplo, Êxodo 22, 21 a 23: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. É interessante que no Antigo Testamento a gente vê Deus, ele tendo um cuidado especial por essas pessoas em situações sociais mais críticas. Deus, ele é Deus das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Por exemplo, Deuteronômio 14, versículo 29: então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que tuas mãos fizerem. Se não me engano, esse versículo ele está falando sobre colheita. Para as pessoas que faziam colheitas, aquelas coisas que caíam durante a colheita, a parte da colheita que caía, para eles deixarem, para essas pessoas terem também do que se alimentar, para eles não pegarem tudo e etc. Porque Deus se preocupava com essas pessoas. O valor do órfão, da viúva, a ponto do próprio Deus fazer uma lei especial para eles: sobre o órfão e a viúva, cuidem deles. Por exemplo, mais um em Deuteronômio, o livro de leis, Deuteronômio 24, 17: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Não ajam com injustiça, não tratem com injustiça essas pessoas, não tratem com injustiça, elas têm valor. Salmos 94, versículo 6 e também o versículo 23, um versículo de condenação: matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida, e Deus trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Outra passagem muito bonita que fala sobre o cuidado de Deus pelas crianças, pelos órfãos, Salmos 68, versículo 5. Que versículo bonito: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Ele é o Deus que cuida dos órfãos e das viúvas, que cuida das crianças. Salmos 82, versículos 3 e 4: fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com retidão para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Esses são alguns princípios sobre o que a Bíblia fala sobre a questão. Um outro princípio válido sobre ação, para a gente atuar, é um princípio que a gente pode encontrar no texto de Isaías 10, versículo 1. É um dos ais de Deus no Antigo Testamento: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque o argumento de muitos cristãos a respeito desse tema é que eles são a favor da descriminalização do aborto, de tornar o aborto algo que não é mais crime. São a favor da descriminalização do aborto porque, supostamente, o número de abortos diminui após a legalização do aborto. Ontem eu mostrei para vocês que isso é mentira, que o número, após a legalização do aborto, ele tem uma explosão,
Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o aborto foi legalizado, o número de abortos cresceu 10 vezes mais de 10 vezes mais até, chegou. E aí ele começa a diminuir a partir dessa explosão, né? Eu comentei isso na palestra de ontem. Só que mesmo diminuindo a partir dessa grande explosão, o número nunca fica anterior ao período em que o aborto era proibido. O número nunca fica menor do que antes de ser legalizado. De fato, ocorre uma diminuição, mas uma diminuição por causa dessa explosão que acontece na legalização. Ontem a gente viu os números dos Estados Unidos. Na década 1970, 109 mil abortos. Em 73 ocorre a legalização do aborto. Em 75 a gente tem 1 milhão de abortos. Em 90 a gente vê esse número diminuindo um pouco, aumenta um pouco, aí diminui. Só que qual que é o ponto? Diminui para 1.900.000. Nunca para 100 mil, ainda continua muito maior do que o período anterior. Mas mesmo que isso fosse verdade, mesmo que supostamente o número de abortos diminuísse com a legalização, o que é mentira, isso é uma lei injusta. É uma lei injusta porque é uma lei contra o fraco. E o fraco mais fraco de todos, aquele que não pode se defender, aquele que não tem nem a chance de fazer isso. Mesmo que o número de abortos diminuísse com a legalização, Deus viria com seu juízo sobre as pessoas que votaram a favor de uma lei injusta. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Bom, eu comentei um pouco sobre uma teologia bíblica sobre o aborto. Entretanto, a gente tem no livro de Êxodo, um pouco sobre, quando ele começa a falar sobre as leis, um caso específico sobre o aborto. Um caso específico sobre o aborto e que por um certo período de tempo me deixou bastante confuso, porque eu não conseguia entender direito essa passagem por causa da tradução da Almeida Corrigida Fiel. Mas não, na verdade não é um erro da tradução. Eu que olhava para o texto bíblico de uma forma que eu entendia uma coisa que ele não queria dizer. O texto da Almeida Corrigida Fiel diz assim, que é a versão que eu gosto de usar, diz assim: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Como que eu entendi essa passagem um tempo atrás? É até engraçado que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu estudava na Universidade Federal de Uberlândia, e começou a ter essa discussão. Eu pensei, vou escrever um texto sobre isso, para quem quiser ler. E aí eu me deparei com essa passagem, eu falei, não, eu não vou pôr essa passagem no texto, porque ela é muito problemática, porque eu entendi ela errado, porque eu entendi assim, mais ou menos. Se dois homens estão brigando, e acerta uma mulher grávida, e ela perde esse filho, o filho morre, porque quando fala aqui, e for causa de que aborte, o meu entendimento era que o filho morreu, só que, beleza, o filho morreu, tem alguém que morreu, só que a consequência para essa pessoa que matou, não é uma consequência de morte, porém não havendo outro dano, certamente será multado. Na minha cabeça, o filho tinha morrido nesse incidente e a pessoa só seria multada. Então eu pensei, nossa, parece que a Bíblia parece sugerir que o valor da vida do feto é menor que a da vida de uma pessoa crescida, uma pessoa em um estágio maduro, uma pessoa adulta. Eu entendi o texto dessa forma, por causa dessa palavra aborte, porque eu pensava que aborto aqui se referia ao fato do feto perder a sua vida. Só que, na verdade, quando a gente vai analisar essa passagem nas suas línguas originais, no hebraico, a palavra que está aqui como abortar seria a palavra yatsa, que significa sair, vir para fora,
vir para o exterior, não é morrer. Aqui, o que na verdade o texto está falando? Se alguns homens pelejarem e ferir uma mulher grávida, e o filho dela sair, só que ele não morrer, ele só saiu para fora, que é a ideia da palavra hebraica, do yatsa, ele só sair para fora, ele vai pagar uma multa. Mas se esse filho morrer, mas se houver morte, aí tem que dar vida por vida. A NVI, ela traz um termo talvez menos problemático, mas não problemático no sentido de... É mais fácil, por exemplo, para alguém que não tem esse contato com línguas originais entender. Que é, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, porque essa é a ideia, a mulher deu à luz, mas o filho está vivo, o filho não morreu, o filho está vivo. Se ela deu à luz e o filho está vivo, não havendo, porém, nenhum dano sério, ou seja, o filho ainda está vivo, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, se o filho morrer, a pena será vida por vida. Aqui é interessante porque é uma passagem clara que fala sobre o valor da vida humana desde a sua concepção. Se dois homens estão brigando, a mulher de um desses homens interfere, ela é ferida e o bebê na barriga dela morre, esse homem pagaria com sua própria vida, porque isso é um assassinato, da mesma forma como se ele matasse um adulto. E esse é um texto que fala claramente sobre a questão e que põe um ponto final nela. O valor para a Bíblia, o valor da vida do feto, da vida desse embrião, da vida dessa criança no ventre, é o mesmo do valor de uma vida em qualquer dos seus estágios. Da mesma forma que um idoso tem igual valor que uma pessoa adulta, que tem igual valor que uma criança, o feto, o bebê no ventre da sua mãe tem o mesmo valor, a mesma dignidade que qualquer outro estágio da vida humana, de acordo com a Bíblia. Bom, esse foi um pouco sobre o que a Bíblia fala, a teologia bíblica fala. E o que a história da igreja diz? Como que ao longo da história da igreja, cristãos falaram sobre esse tema? Porque, como eu falei ontem, o aborto, ele existe desde os tempos mais antigos da existência humana, né? A gente tem até casos em que as pessoas usavam abortos como humilhação, por exemplo, nos tempos antigos. Se não gostava de um cara, e você dava um chá abortivo para a mulher dele sem ela saber, para humilhar ele. Ou alguém que perdeu uma guerra, aí os caras iam lá e faziam as mulheres abortarem, todas para aquela prole daquelas pessoas acabarem. Isso era usado como humilhação. Mas o que a história da igreja diz? O que os cristãos falaram ao longo da história da igreja? A gente tem um documento no século I chamado de Didaquê, ou popularmente conhecido como Catecismo dos Apóstolos. Por que Catecismo dos Apóstolos? Porque não é um documento que os apóstolos fizeram, mas é um documento muito próximo da própria vida dos apóstolos, né? Ele foi escrito entre 90 a 120, 130 depois de Cristo, algo muito próximo aí da própria vida dos apóstolos e etc. E nesse Didaquê, num dos documentos extrabíblicos mais antigos que a gente tem, cristãos, ele é claro em dizer, do século I: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria, não mate a criança no seio de sua mãe e nem depois que ela tenha nascido. Da mesma forma, no século II, muitas acusações falaciosas e enganosas foram feitas para os cristãos. Uma delas é que eles eram antropofágicos, acho que é assim, ou seja, que eles comiam carne humana, né? Porque muitos falavam que por causa deles comerem a carne e o sangue de Jesus, eles
se alimentavam de carne humana e faziam banquetes canibais nas suas reuniões, né? E Atenágoras, que era um filósofo cristão, quando ele vai responder a 2 imperadores exatamente sobre essa questão, essa falsa acusação dos cristãos se alimentarem de carne humana, ele vai dizer assim: quem, em plena razão, poderia dizer que, sendo assim, somos assassinos? Não é possível saciar-se de carne humana se antes não matamos alguém. Se eles mentem quanto ao primeiro ponto, mentem também quanto ao segundo. Com efeito, se lhes é perguntado se viram o que dizem, não existe ninguém tão sem vergonha que diga ter visto. Entretanto, temos escravos, alguns mais, outros menos, para os quais não é possível ocultar-nos. No entanto, nenhum deles chegou a caluniar-nos com semelhantes coisas. De fato, os que sabem que não suportamos ver uma execução com justiça, como vão nos acusar de matar e comer homens? Quem de vós não se entusiasma em ver os espetáculos de gladiadores ou de feras, principalmente os que são organizados por vós? Nós, porém, que consideramos que ver matar está próximo do próprio matar, nos abstemos de tais espetáculos. Portanto, como podemos matar os que não queremos, se quer ver para não contrair mancha ou impureza em nós? Afirmamos que as mulheres que tentam o aborto cometem homicídio e terão que dar contas a Deus por ele. Então, por que iríamos matar alguém? Não se pode pensar que aquele que a mulher leva no ventre é um ser vivente objeto, consequentemente da providência de Deus, e em seguida matar aquele que já tem anos de vida. Não expor o nascido, crendo que expor os filhos equivale a matá-los e tirar a vida ao que já foi criado. Não. Nós somos em tudo e sempre iguais e concordes com nós mesmos, pois servimos a razão e não a violentamos. Aqui é interessante que no século II, aí entre mais ou menos 177 depois de Cristo, Atenágoras, filósofo cristão, está falando sobre o feto ser um ato da providência de Deus, um ser vivente, no século II, 177 depois de Cristo, né? Um famoso também pai da igreja chamado Tertuliano, ele também tem uma frase simples que resume bastante a questão sobre esse ponto e sobre o que eles acreditavam naquela época: o que será humano é humano. Para Tertuliano, aquele bebê, ele já é humano. Ele já é humano. Isso, Tertuliano viveu entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo. João Calvino, no século XVI, grande reformador de Genebra, quando ele vai fazer o seu comentário no texto de Êxodo 21, versículos 22 que a gente leu, ele vai comentar dessa forma: o feto, embora envolto no útero de sua mãe, já é um ser humano. Se parece ser mais horrível matar um homem na sua própria casa que matá-lo no campo, pois a casa é nosso lugar de refúgio mais seguro, certamente deve ser visto como algo mais atroz destruir um bebê no útero antes que ele venha à luz. Com base nisso, eu sou levado a concluir sem hesitação que as palavras "se houver morte" devem ser aplicadas ao feto tanto quanto à mãe, sobre o texto que a gente leu. Gordon Clark, aí um apologista também da linha de apologética que a gente chama de pressuposicionalismo, no século XX, de uma forma talvez um pouco ácida, ele vai falar: um argumento que os abortistas frequentemente usam para se defenderem contra a acusação de assassinato é a reivindicação de que o bebê não é um ser humano. Mas se o bebê no ventre não é um humano, o que ele é então? Um canino? Um felino? Penso que alguns bebês nasceram há 30 ou 40 anos atrás para se tornarem asnos. E por último, sobre essa questão, uma citação do Sproul, que é um teólogo bastante querido por mim e que morreu há pouco tempo, se eu não me engano, 2016 ou 2017.
Penso que no espírito de caridade, e ele é um teólogo americano, ele está falando sobre a realidade dos Estados Unidos, onde o aborto é legalizado na maioria dos estados desde 1973. Penso que no espírito de caridade, todos respeitamos pessoas que discordam dos outros, e eu tento manter essa posição o mais que posso. Mas quando chegamos a essa questão de aborto, minha tolerância se dissipa. Estou convencido de que este assunto que a América enfrenta hoje é a maior iniquidade da história da nossa nação. Quase sinto vergonha de ser americano. Sinto-me envergonhado com a igreja por seu fracasso em gritar assassinato descarado a respeito do aborto. Um ponto interessante aqui, pessoal, que eu esqueci de comentar ao longo da história da igreja, é que a cultura romana, que é a cultura onde os cristãos eles estavam inseridos, a cultura greco-romana, era uma cultura que tratava bebês muitas vezes como lixo. Se um bebê não correspondia às expectativas que os pais tinham sobre ele, se ele viesse com alguma deformidade física e etc., esse bebê era morto em Roma. Esse bebê era morto. Esse bebê era deixado embaixo das pontes, ou colocado em pilhas de lixo, ou colocado em fogueiras para pegar fogo, jogado para trás dos muros da cidade. E essa mentalidade começa a mudar quando os cristãos, nesse período da história, eles começam a ver essas crianças e a pegar essas crianças e a cuidar dessas crianças. E é dessa forma que a sociedade começa a ser transformada, porque quando esses cristãos começam a pegar essas crianças com deformidades físicas ou que os pais não quiserem e começam a tratar e a cuidar, isso vai mudando a mentalidade com o tempo daquelas pessoas. E foi o cristianismo que começou a tornar o aborto algo tão odioso. O judaísmo e o cristianismo, porque no judaísmo isso é uma ideia também horrível de se pensar. Filhos no Antigo Testamento, eles são sinais de bênção de Deus. Alguém que tem muitos filhos é uma pessoa abençoada. Filhos são sinais de bênçãos. Uma mulher, ela desejava, ansiava por ter filhos. Isso era sinal das bênçãos de Deus. Filhos são bênçãos. E por isso é muito interessante. Os cristãos pegavam essas crianças e os cristãos cuidavam dessas crianças, mesmo sendo perseguidos, mesmo em situações financeiras péssimas, por todas as limitações que ser cristão no Império Romano causavam a eles. Eles cuidavam, e é assim que a cultura muda, é assim que a cultura se transforma, com a atuação dos cristãos. Um outro ponto interessante que é bom comentar é sobre a perdão para quem cometeu um aborto, e a resposta é clara: há perdão pelo sacrifício de Cristo. Quando a gente pensa nessa questão de perdão, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre a questão do sacrifício de Cristo. Qual é o valor desse sacrifício? Quem é que morre em nosso lugar? É Deus que morre em nosso lugar. Deus morre por nós. Esse é o valor. O Paul Washer, ele tem uma citação interessante, que ele fala assim: se você pegar uma balança cósmica e pôr de um lado assim tudo que você encontrar, coloca montanhas, palhaços, animais, meteoros, planetas, e do outro lado você coloca uma gota do sangue de Cristo, essa vai pesar para o lado dessa gota. Essa gota tem mais valor do que tudo isso. E Ele não deu só uma gota para perdoar os nossos pecados, mas se deu inteira e completamente. Um versículo muito interessante sobre essa questão do perdão, da confissão, é o versículo de 1 João 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo é interessante porque Deus coloca seus atributos em jogo. Deus coloca seus próprios atributos em jogo na questão do perdão. Ele fala assim: se você confiar em mim,
Se você confessar o seu pecado a mim, eu sou fiel e justo. Ele coloca seus atributos de fidelidade e justiça em xeque. Eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. E tem um ponto interessante que é algo que eu particularmente acredito, juntamente com vários outros teólogos de maior calibre do que eu, naturalmente, como por exemplo John MacArthur e o John Piper, que é a ideia de que, para mim, todos os bebês que morrem, eles vão para o céu. Todos os bebês, fetos abortados que morrem, eles vão para o céu. Mas com isso, com essa crença, eu não quero dizer que os bebês são bons. Tanto que Salmos 51, versículo 5 fala: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis 6,5 fala que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E Romanos 5,12 fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui esse texto de Romanos 5,12, ele fala do que teologicamente a gente chama de pecado original, que é a ideia de que o pecado de Adão, ele é como se fosse uma semente genética que é passado para toda a humanidade. Então todo mundo já nasce com esse pecado que vem de Adão, que vem da culpa de Adão, como se Adão fosse o nosso, como não? Adão, como o nosso representante lá, ele foi culpado e todos nós somos. Então nós já nascemos maus e nós já nascemos com esse pecado que a gente chama de pecado original, pecado herdado, digamos assim. E as crianças, naturalmente, elas já nascem nessa condição. Mas eu tenho alguns motivos para acreditar que crianças que morrem e fetos que são abortados, etc., eles vão para o céu. Por exemplo, o texto de Mateus 19, versículos 13 a 14. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Aqui é interessante que Jesus, ele usa o modelo daquelas crianças como o modelo daqueles que vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Se as crianças são um modelo, como que elas poderiam ser deixadas de fora? Em outra passagem, em Marcos 10, a Bíblia fala que Jesus abençoa as crianças. Em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra Jesus abençoando pessoas ímpias, pessoas que não fazem parte dos eleitos, do seu povo. A gente não encontra, só que Jesus abençoa as crianças. Um outro princípio que eu também acho interessante antes de entrar nesse texto de Apocalipse são aquelas passagens, por exemplo, Apocalipse 5, versículo 9, se eu não estou enganado, e Apocalipse 9, que falam que no céu haverão pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Como haverão pessoas de todas as tribos, línguas e nações se muitas sequer conheceram o Evangelho e já acabaram, e etc. Eu acredito que esse texto... eu acredito que as falsas religiões, as religiões que sacrificavam crianças, etc., elas produziam pessoas para o céu, para que o céu fosse povoado por pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações. Um outro ponto que me faz acreditar que todas essas crianças abortadas, esses fetos que não tiveram a oportunidade de viver, eles vão para o céu, é um texto de Apocalipse 22, versículos 13 a 15, que fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora da cidade celestial, os cães e os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Aqui é interessante porque o apóstolo João, ele fala de pecados que não são cometidos por crianças. Ele fala de pecados que uma criança não pode cometer. Um outro princípio que me faz acreditar que todas as crianças que morrem vão para o céu, se encontra em Romanos 1, 18 a 20, que diz assim:
o texto: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que esse texto está falando? Esse texto fala de algo que a gente chama de revelação geral. O que é isso? Revelação geral é a ideia de que a natureza, a própria criação de Deus, ela fala que Deus existe. E quem vê essa natureza e não glorifica a Deus, porque essa natureza mostra que houve um Criador, então quem vê essa natureza e não glorifica esse Criador, essa pessoa é indesculpável, porque ela teve a revelação de Deus através da natureza, das coisas criadas, e não glorificou o Criador. A lógica desse versículo é que a pessoa se torna indesculpável porque ela conheceu, ela viu a revelação de Deus. Só que as crianças que, por exemplo, morrem no ventre da mãe, elas não veem isso, elas não veem a revelação de Deus, elas não veem as coisas que Deus criou, elas não têm capacidade de compreender. Então elas não podem ser indesculpáveis, porque elas não têm a capacidade de compreender isso. Um outro texto bastante interessante, 2 textos sobre essa questão, são 2 textos que falam sobre a morte de 2 filhos de Davi. Davi, por consequência de alguns pecados na vida dele, ele acaba perdendo 2 filhos. Só que a reação à perca desses 2 filhos, ela é diferente. Davi reage de forma diferente à perca desses 2 filhos. Vamos lá para o texto de 2 Samuel 12, versículos 21 a 23. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Só para explicar o que acontece. Davi sabe que seu filho vai morrer, e ele começa e no tempo em que ele ainda está vivo, ele chora, e ele jejua, só que quando o filho morre, ele para de chorar e vai comer pão. Um filhinho, um bebê. E aí, é esse o contexto da passagem. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levanta e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Só que aí quando Davi perde o seu filho Absalão, e Absalão morre por uma consequência do seu pecado, Absalão morre rebelde, em pecado contra Davi, a reação de Davi é completamente diferente. 2 Samuel 18, versículos 31 a 33. Então o cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. E o que me faz perceber nessas passagens é que talvez a reação de Davi ela tenha sido tão diferente, porque Davi sabia onde seus filhos estavam. Davi sabia que a criancinha foi salva, infelizmente Absalão não. E por isso que Davi lamenta a morte de Absalão, mas quando a criancinha morre, ele diz: eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Uma outra passagem interessante é quando Deus, argumentando sobre a sua misericórdia com Jonas, em deixar com que uma cidade tão perversa como Nínive pudesse se arrepender e não destruísse completamente aquela cidade, ele fala assim: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos.
não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí alguns intérpretes, como o John MacArthur, ele vai falar que essas 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda eram as crianças de Nínive. Que Deus teve misericórdia de Nínive, não a destruiu e permitiu que ela se arrependesse por causa das crianças de Nínive. Outro texto interessante, Salmo 106, versículo 38, que eu já li, que falam que derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas. O ponto dessa passagem é que a Bíblia chama essas crianças de inocentes. A Bíblia fala então que essas crianças não são culpadas. Então, de alguma forma, eu acredito que através de Cristo, crianças que morrem, não por serem boas, mas através de Cristo, de alguma forma, fetos que são abortados, eles vão estar com Deus no céu. Se alguém perdeu um filho, mesmo em gestações com poucos dias, você vai encontrar esse filho no céu. Então, por mais que o ato de matar uma criança foi uma coisa horrível, uma coisa assim, monstruosa, que a graça de Deus é tão grande que você fez o melhor que você poderia fazer para essa criança ao mesmo tempo, que ela teve o melhor futuro, digamos assim. E aí é natural que, dada a depravação total de alguns, que alguns poderiam argumentar, então é bom matar crianças, né? Só que aí, lembre-se do argumento de Paulo, né? Então a gente vai viver no pecado para que a graça abunde e tal, a gente vai viver e se lamear no pecado? É claro que não. Mas o que eu quero dizer, para caso alguém já tenha cometido algum aborto ou coisa do tipo, que há perdão. E uma forma de tornar essa tristeza, essa culpa em esperança, é pensar que, por mais que o ato que você fez foi horrível, você vai encontrar com seu filho no céu. Vai encontrar com seu filho no céu. Amém?